Mas hoje nós vamos falar de um assunto que ele é um assunto para mim particularmente, e eu creio que para todo aquele que é ministro entende que é o mais poderoso do ano. É a Páscoa. É onde nós falamos sobre a ressurreição do nosso Senhor, do nosso Salvador. Então, eu queria que você tivesse com total atenção. Eu vou procurar ser o mais breve possível, porque é uma mensagem que fala de uma cronologia muito importante, né? Eu não sei se você já escutou ministrações a respeito de como que começou isso, né? A respeito deste assunto. Então, eu coloquei um tema, um título, né? Que nós vamos falar sobre a Páscoa, né? Sobre a verdadeira Páscoa. Da libertação no Egito ao Cristo ressurreto. Aqui eu coloquei algumas imagens de momentos da história pelas quais o povo de Deus passou até que chegasse aqui a nós, a Table Church e todas as igrejas reunidas no mundo inteiro, né? Houve diversos acontecimentos importantes e que você precisa saber. Então, a Páscoa, gente, ela não começou com um coelhinho, com chocolate, que muitos de nós estamos acostumados, principalmente se nós somos mais novos, adolescentes, né? Crianças, que é uma coisa muito legal, né? Não há nenhum problema, não há nenhum pecado de você, inclusive no final a gente deve fazer uma brincadeira aqui com as crianças, muito bacana que nós temos, para ter esse tipo de diversão. Por que nós temos o ensinamento da palavra primeiro? Para vocês entenderem o que é o quê. O que nós fazemos, o que nós somos, né? Qual que é a diferença dessa questão do chocolate? Porque tem gente que endemoniza o chocolate, né? Não vou comer chocolate, o coelhinho, gente, não precisa disso. É só você entender o porquê que nós celebramos isso. Agora, o momento de celebração com uma criança, que você também, como pai, certamente está ensinando a palavra, você não precisa se preocupar com isso. Então a gente não precisa também ser uma pessoa tão chata assim, uma pessoa tão religiosa ao ponto de desfazer uma data tão legal para poder celebrar com os nossos filhos. Mas entendendo sobre o lugar daquilo que a Páscoa ela gera no nosso meio, eu trouxe aqui uma cronologia que vai facilitar para você. Nós temos uma promessa que é dada ao povo de Deus através de Abraão. O povo logo após, né, nós vamos entender aqui na história que eu vou explicar para vocês. Logo após, né, o bisneto chamado José, né, que se tornou governador do Egito, né, ele foi vendido pelos seus irmãos, os irmãos abençoados venderam ele. E já tinha uma palavra quando Abraão recebeu, que nós vamos explicar, e eles passaram por uma escravidão. Logo após, nós entendemos o cordeiro que precisa ser morto, um animal, literalmente um animal que precisa ser morto. Nós vemos posteriormente, os anos vão se passando, que tudo apontava para a cruz. Porque a cruz é o lugar onde foi pago o preço, né? Aqui era preço pago momentâneo. Era uma vez ao ano. Todo ano tinha que fazer. Todo ano tinha que fazer. E não apagava totalmente. Então tinha que ter um carneiro ali sempre morto, né? E depois nós vemos o sábado, que é o do silêncio, que muitas pessoas às vezes têm dúvidas sobre isso. E o ponto principal, que é a ressurreição do nosso Salvador. Você pode dizer um amém por isso? Amém. Eu não coloquei instrumental para eu poder escutar a sua voz. Amém, gente? Senão eu vou ter que escutar o amém lá do Pietro, dos nossos irmãos lá em cima lá no Kids, aí não me ajuda. Então, você vem junto comigo. Fala com a pessoa do seu lado. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Jesus vive! Jesus vive! Ah, não, desse jeito aí Jesus não vive não, viu? Fala com essa pessoa do seu lado. Jesus vive! Jesus vive! Glória a Deus! Fala com a outra pessoa do seu lado, você não está vendo, atrás, na frente. Fala, Jesus vive! Cristo está vivo, amém, gente? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos para o nosso texto base. Acho que eu já até pulei aqui. Texto base, se você pode abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12. Se você não tem uma Bíblia, fique à vontade, que eu tenho aqui no telão para você. Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 21 até o 30, que nós iremos ler. Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 21, é o nosso texto base, importante aqui para nós. Que diz assim: Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolha um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. 22. Peguem um feixe de isopo e o molhem no sangue que estiver na bacia. Passe o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. 23. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior das laterais das portas e passará sobre aquela porta. Se você tem alguma caneta, alguma coisa, você pode, grifa essa parte aqui, ó, sobre aquela porta. Não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. 24. Obedeçam essas instruções como estatuto perpétuo para vocês e para os seus descendentes.
quando entrarem na terra que o Senhor prometeu a dar vocês, a terra prometida, celebrem essa cerimônia. 26. Quando os seus filhos perguntarem o que é esta cerimônia significa para vocês. 27. Responderam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e salvou as nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Continuando. 28. Depois os israelitas se retiraram e fizeram exatamente como o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Moisés, o líder, o legislador, o hebreu, aquele que veio libertar o povo, e Arão era o irmão sumo sacerdote, aquele que entrava no Santo dos Santos para poder entregar o sacrifício. À meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito do faraó, herdeiro do trono, até o primogênito do prisioneiro, que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. Durante a noite, o faraó, todos os seus oficiais e todos os seus egípcios se levantaram. Houve grande pranto no Egito, pois não havia casa onde não tivesse um morto. Feche seus olhos por alguns instantes. Senhor, eu te agradeço por essa palavra, obrigado por esse texto que nós lemos. Eu oro para que você ministre no nosso coração. Não deixe ninguém sair daqui da mesma forma que chegou. Todo aquele que está cansado, desanimado, Pai, que está com o coração recebendo tantos bloqueios, Senhor, tantas dúvidas na mente. Pai, eu oro para que agora venha ser esclarecido todas as dúvidas. Eu oro para que agora venha ser respondido as orações pelas quais eles talvez tenham feito chorando, Senhor. Só Tu sabes o que cada um aqui tem enfrentado. Só Tu sabes, Senhor, o que cada um tem carregado a cada dia, Pai. Talvez pesos aonde vão ser deixados em nome de Jesus, para que exista um progresso, não só na vida dele, mas na casa dele, na família deles. Eu oro para que você venha se revelar a nós. Pai, nós cremos que há um lugar de liberdade quando nós clamamos pelo Teu sangue e pela vida do Senhor em nós. Fica à vontade, Espírito Santo, porque nós estamos prontos para receber da Sua palavra. E a igreja diz? Amém, amém, amém e amém. Alguns aspectos importantes que a gente precisa passar. O primeiro aspecto é que a promessa, ela veio antes da dor. A promessa, ela veio antes do sacrifício. A promessa, ela veio antes, né? Por isso que nós precisamos entender. Antes de ter, talvez, um momento difícil, um momento de perda, um momento que talvez você ache que você está perdendo na vida, Deus, ele entregou uma palavra também para você. E é nesse lugar que você precisa se apegar. Porque às vezes nós estamos passando por processos pelas quais a promessa que Deus entregou para cada um de nós, não sei se te falaram, Deus tem uma promessa para cada casa, cada família, cada vida aqui sentada e todos na terra. Só que nem todos sabem por não seguir a Jesus. Logo, no trajeto tem sacrifícios, tem perdas, tem questões, tem dificuldades, tem demônios se levantando tentando te parar. Mas lembre da promessa, lembre da palavra que o Senhor te deu. Então, Deus já tinha falado antes de Israel chorar. Gênesis capítulo 15, que é referência sobre esse primeiro aspecto, no verso 13 e 14 diz: Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão peregrinos em terra alheia, e serão reduzidos à escravidão e oprimidos durante 400 anos. Gente, isso daqui é muitos anos anteriormente de tudo acontecer aquilo no Egito. Então já existia Abraão, fique esperto que o povo de Deus, ele vai ser escravizado. Fique em paz que isso vai acontecer. Mas lembra da palavra que eu estou te dando. Lembra que nós vencemos juntos, né? Então ele está trazendo aspectos importantes. 14. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos e depois de tudo sairão com muitos bens. Então nós vemos aqui exatamente um lugar onde ele dá uma palavra para um homem chamado Abrão, que se tornou Abraão pela aliança que eles fizeram, né? A Bíblia de Gênesis até Apocalipse, ela é feita de homens que fizeram aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com a minha esposa, eu tenho aliança com o meu pai. Então entender a aliança é entender o quanto é profundo o meu relacionamento com meu pai. Antes de eu ter aliança com o meu cônjuge, com a minha esposa, a pastora Beatriz, eu tenho uma aliança com o Senhor Jesus. Logo, se eu entender a minha aliança e a profundidade que eu tenho de aliança com o meu pai, dificilmente ou raramente eu vou afetar minha esposa. Por quê? Porque eu tenho um tal temor aonde eu estou afetando o meu pai, e se eu estou afetando meu pai, gente, o que vem de baixo vai ser tudo afetado. Então, se eu entendo primeiro a minha aliança com a minha esposa antes de Jesus, eu começo a ter problemas.
E é isso que algumas pessoas, elas começam a inverter. Então Deus tinha uma aliança com Abraão. Ele estabeleceu uma aliança. Abraão, vai acontecer muitas coisas na sua vida. Por conta do pecado, não tem como evitar agora mais, porque foi uma escolha de vocês. Adão no jardim, que representa a humanidade. Adão significa a humanidade no hebraico. Então ele já te representava, Abraão. Não tem como agora. Só que já tem um trajeto que eu vou resgatar tudo. Então fica de boa, fica em paz, que eu vou agora traçar uma reta, uma linha reta, para que você, como povo de Deus, seja diferente de todas as outras nações. Como nós sabemos, o povo de Israel é conhecido como o povo de Deus. Eu não estou falando o Estado de Israel, não confunda Estado de Israel, aonde tem falhas e aonde muitas pessoas começam a entrar em discussões que não vale a pena e eu não te aconselho a fazer o mesmo. Nós estamos falando do povo, o povo que o próprio Deus escolheu. Porque o Estado ele é falho, o Estado ele é limitado, né? Que é o que nós temos visto, guerras e guerras, mas Deus ainda assim ele escolheu um povo. Esse povo se chama Israel, é o povo de Deus. Por que ele escolhe um povo? E por que Israel? Israel porque Deus quis, ele faz do jeito que ele quer, da forma que ele quer, a Bíblia não fala como, por que não foi Portugal, por que não foi Brasil, por que não foi Angola. Ele fala, ele não fala, ele só fala. Eu escolhi você, Israel. Você é a menina dos meus olhos. Você já viu isso lá em Salmos? Você é a menina dos meus olhos? Ele está se referindo a Israel. E eu já vi mulheres já fazendo essa tatuagem no braço achando que é para ela, mas tudo bem. Não é para uma mulher. Ele está fazendo, referenciando ao povo de Israel. Tudo bem, gente, eu entendo que talvez seja ignorância. Só que esse trajeto, essa aliança é interessante você saber, porque é onde veio o nosso povo. É de onde veio a linha pela qual Jesus veio morrer anos lá na frente. Só que Jesus ele já estava pronto. Jesus ele já estava pronto para morrer. Porque antes da queda, ele já sabia que o homem ia falhar. Por quê? Porque Deus é um Deus onisciente, onipresente, então ele já sabe de todas as coisas e está fora do tempo. Então ele já sabia o que iria acontecer, só que eu sei que isso é uma dúvida de muitas pessoas. Se ele sabia o que ia acontecer, então por que ele deixou? Porque nós não somos marionetes. O que é uma marionete? Você literalmente é programado para fazer exatamente daquele jeito e pronto, acabou. Você não tem um cérebro, mas todos nós aqui temos um cérebro, amém? Você tem um poder de escolha. Você pode escolher seguir a Jesus ou você pode escolher negá-lo. Você pode olhar para Jesus e falar assim, Jesus, eu quero viver para você. Ou você pode olhar para Jesus e falar assim, Jesus, eu vou no culto todo domingo, mas eu não quero seguir os seus princípios não. É escolha. Mas toda escolha tem uma consequência. Então, Abraão entendeu isso. Abraão era um pai de idolatria. Ele era conhecido como um cara idólatra. Ele adorava muitas imagens. Deus chama o seu pai primeiro. O pai rejeitou. Rejeitou o chamado dele. Ele falou, se você não quer, você acha que você é a última Coca-Cola do deserto? Então tá bom, então eu vou chamar seu filho. Então Abraão, ele recebe essa palavra e fala assim, eu vou. O interessante da história de Abraão, que eu amo, é que Deus não fala qual era o destino. Ele só falou, sai da sua terra. Às vezes, gente, Deus vai falar só com você, sai. Mas para onde, Senhor? Ele está falando, sai. E essa é a crise que muitos de nós, como seguidores de Jesus, enfrentamos. Por quê? A gente quer saber todo o comando. Para que a gente quer o comando? Porque a gente quer governar e controlar. Só que Deus não faz a obra dele nas nossas vidas para que a gente governe, mas ele governa, amém, gente? Então ele dá um plano, mas ele dá comandos. Deus pode dar todos os comandos para mim e para você? Não pode. Por mais que eu sei que você é um homem, uma mulher de Deus, ungido do Senhor, que ora 24 horas, eu sei que você ora demais, ele não pode dar todos os comandos. Principalmente se você for brasileiro, você vai dar muito jeitinho no trajeto, você vai querer pular algumas etapas, você vai querer... isso aqui é chato demais, essa mulher aqui ela não vai me forjar nada, eu não preciso dela na minha vida não, esse trabalho aqui, eu posso pular esse trabalho aqui que ele só vai me chatear, só vai encher minha cabeça, então eu vou pular esse aqui, eu vou para o outro aqui que eu já sei que é para mim, eu vou lá para essa empresa aqui. Você não pode. Porque é onde que Deus está preparando o nosso coração e a nossa mente, o nosso ser. Então Deus ele estabelece, ele dá direções, ele tem uma diretriz para nós e ele fez o mesmo com Abraão. Logo após que nós tenhamos a história de Abraão, é importante você entender isso, vai passando geração em geração, nós temos ali que vai nascer ali os seus filhos de Abraão, né? Ele erra com a Sara vai lá, fala, deita com a minha serva, aí vem Ismael. Ismael, gente, é o filho da desobediência. Todas as vezes que nós desobedecemos, nasce Ismael na sua vida. E você poderia entender isso melhor. Ismael é o filho da desobediência, é o filho que traz problema, traz questões para a nossa vida. Toda desobediência tem uma consequência negativa na nossa vida. Só que Deus, como ele é fiel à palavra dele, ele fala assim, ô meu filho, eu não falei para você falar para deitar com sua serva não, falei para você crer. Por isso que ele é conhecido como o pai da fé. Ele tinha aproximadamente 100 anos de idade e ele gerou Isaac. Isaac, o significado da palavra Isaac significa risos, né? A palavra fala que Sara, quando ela entendeu que ela estava grávida, que ela ria de lá, Isaac e Abraão ria daqui. Então, ele tem um significado de risos, literalmente risos. Que pensa, gente?
100 anos de idade ter filho? Você tem que rir mesmo, né? Ou chora ou ri, né? Então eles riam muito, eles iam junto, falavam assim, eu tô grávida, meu Deus do céu, tem 90 anos de idade, Abraão, você tem 100, você tá acabado, tadinho, mas já vai ter filho. Então tem esse significado e eu gosto do bom humor de Deus. Logo depois vai nascendo seus filhos, vai passando a geração, você conhece, vai passando todos esses lugares. Aí nasce quem? Chega José, que é o bisneto de Abraão. Só que José ele tinha uma boca um pouquinho grande, uma língua grande. Ele falava, ele compartilhava coisas que não deveria, ele tinha muitos irmãos. E ele falou que não deveria com seus irmãos, e os seus irmãos tinham ciúme deles, porque José era o preferido do pai. Por algum motivo, eu não vou entrar nessa história porque ela é muito longa, mas dentro desse lugar, os irmãos falam assim, vamos vender ele. Esse irmão, ele está dando trabalho demais, ele tá atrapalhando a nossa vida aqui. Nosso pai só faz para ele? Não, toda comida é melhor para ele, a roupa, tudo é melhor. Não. A gente vai compartilhar isso aqui com a gente também. Vamos vender ele para lá, deixa ele ser levado, que aí a gente resolve aqui. A história dele, gente, ela é maravilhosa, eu acredito que você já tenha lido. Ela vai se desenrolando até o ponto que ele chega a ser copeiro, depois ele se torna governador do Egito. Passa-se umas gerações, é substituído o faraó, que é o que governava a época. E esse faraó não conhecia José. E aí, por ele não conhecer José, o que aconteceu? O povo de Deus foi escravizado. Eu estou resumindo de tantas lacunas que tem nessa história para que você entenda que não começou na cruz. Começou com uma promessa, com uma palavra. E é assim que Deus começa na sua vida. Ele começa com uma palavra. E tem todo um trajeto que Ele quer que você passe. E sabendo, vai ter aflições, querido. Vai ter dificuldades, mas lembre, está tudo bem. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem logo ao nosso amanhecer, estabelecendo na sua vida. Deus é um projeto para cada um aqui e cada um de vocês talvez já esteja vivendo. Permaneça firme. Aquele que não entrou ainda nesse chamado, eu te encorajo, entra no chamado. Entra no propósito. Às vezes a gente fala essa palavra propósito, chamado, você fala assim, mas o que é meu chamado? O que é meu propósito? Cada vez mais, venha participar da vida da igreja. Cristo vai começar a se revelar a você. Quanto mais você entender quem você é, você vai entender o que você é chamado para fazer. Você vai estar servindo e falar, poxa, nossa, eu gosto tanto de fazer isso. Daqui talvez nasça uma empresa lá fora porque você estava servindo na igreja e você não faz ideia. Quantas pessoas que eu conheço, gente, que hoje ganham muito dinheiro, que começaram com servindo na igreja, limpando o banheiro, entendendo, sendo forjado o caráter e falando, começou um negócio de limpeza. Nunca limpou em casa. Mas na igreja começou a limpar, aí depois começou a limpar em casa, aí depois abriu um negócio, porque Deus falou o coração dele. Olha só, servir na diaconia. Então, diáconos, menospreza a diaconia não, viu? A diaconia é bênção na vida do homem, viu? É preparação da casa do Senhor. Então, esse desenvolvimento ele é importante nós sabermos que Deus ele já tinha uma palavra e ele sempre esteve no controle. E eu quero olhar nos olhos de cada um de vocês e falar, Deus está no controle da sua vida. Amém. Deus está no governo da sua vida. Não há nada que possa parar a promessa pela qual Ele tem reservado para a sua casa. A não ser você mesmo. Gente, sabe qual que é a pessoa que mais impede o chamado da sua vida? Não é Satanás. Eu demorei a descobrir isso na caminhada cristã. O maior impedidor do seu propósito, sabe quem que pode ser? Você mesmo. Satanás não tem autoridade sobre os filhos. Logo, ele tenta brechas através do pecado para acessar a nossa vida. Por isso que nosso lugar como pastor fala assim, olha, você está em vida de pecado, corrige isso daqui, alinha isso daqui. A pessoa ela escolhe fazer aquilo ou não. Tem pessoas que vêm de um discipulado comigo, com a pastora Bia. Pastor, isso aqui não está legal não. Tudo bem. Então conserta a sua vida para que você não dê brechas, para que não atrapalhe sua vida aqui. Só que a pessoa acha que não é um problema. E a gente vai instruir pela palavra. A pessoa ela tem o quê? Ela não é uma marionete. O pastor ele vem para sugerir, aconselhar, instruir o caminho. É o pastor que guia as ovelhas. Só que a ovelha tem que seguir a voz do pastor. Ela tem que querer ouvir da palavra. Por que nós temos como fundamento a palavra? Porque a palavra é o próprio Cristo. Então, entendendo todo esse padrão, você escolhe se posicionar. Então é por isso que você vai perceber na igreja, aqui na Tables, ou qualquer outro lugar que você vá, pessoas que podem ter uma semana de igreja, 1 ano de igreja, 6 meses, e pessoas que têm 10 anos na mesma igreja. Você vê aquela pessoa que tem pouco tempo frutificando. Aí você vê uma pessoa que às vezes tem 15 anos daquela igreja, a mesma que o irmãozinho que tem 6 meses, ele está do mesmo jeito. Ele está no mesmo trabalho, ele está com a família do mesmo jeito, não melhora nada, a casa dele está... É porque é pessoas que não vivem o princípio. Então se nós nos submetemos à palavra de Deus, as coisas começam a acontecer. Qual que é a nossa questão? A gente quer que as coisas aconteçam para ontem. Quer que aconteça rápido. Com os acessos da tecnologia, a gente quer tudo rápido, mas não é assim que as coisas funcionam. Então o Senhor estabelecendo todo esse lugar,
Lembre-se que Deus tem uma palavra e tem uma promessa para cada um de vocês. Vocês precisam se apropriar dessa promessa e começar a vivê-la. E aí é uma jornada. Por isso que existe a palavra jornada cristã. Tem uma jornada. É um passo de cada vez que o Senhor vai te instruindo e fazendo. E assim foi com Abraão, assim foi com José. E nós vemos esse desenvolvimento com esses homens. Nós vemos o segundo aspecto. Opa, já pulei aqui. O segundo aspecto, a escravidão revelou a necessidade do quê? Da redenção. Se o povo é escravizado, precisa alguém vir com a redenção sobre eles. E Deus sempre tinha um plano, gente. Deus nunca tem um plano B para você. Você não precisa mudar o plano se Deus não falou para mudar o plano. Deus é uma palavra para você? Deu, Mateus. Então segue na palavra. Deus não precisa ajustar nada. Porque aquilo que ele fala, ele cumpre. Você pode mudar, você pode sair da linha, mas você pode retornar para o lugar pelo qual ele colocou você. Ele vai cumprir. Já reparou quando você usa o GPS? O GPS você coloca um destino, correto? Quem usa muito GPS aí ou já precisa dele em algum momento? Poucas pessoas. Mas o GPS você sabe como é que ele funciona, amém, gente? Não sonha não, gente. Tô com medo aqui. Escutei um amém lá no Kids, lá, amém. O Pierre tá falando amém pra mim aqui. Vem comigo, gente. Nós temos um destino quando colocamos o GPS. Quando você coloca o destino. Aqui em Portugal, eu já reparei no início, eu perdia muito os acessos às entradas, viu? Eu errava as entradas toda hora. De vez em quando, se eu vacilo, eu erro ainda. Não ri não que você também erra, viu? Mesmo português erra também. E às vezes as entradas são muito próximas, não é? Se você errou e a sua internet ela tá funcionando super ok, vamos fazer um paralelo da conexão da internet com o Espírito Santo? O que acontece quando você erra o caminho? Ele manda para sua casa ou para o local que você estava anterior? Não. Então por que você volta para o passado e volta para o anterior se Deus não está cumprindo a sua vida? A gente faz isso conosco. A gente mesmo... E nem Satanás fez nada não, viu? Às vezes é você mesmo. Satanás ele só falou assim, que isso? Eu nem fiz nada. Ele está me ajudando? Vou tomar meu suquinho aqui, vou esperar, porque ele tá me ajudando, não preciso trabalhar, vou ficar, achar que ele me dá trabalho, não está dando trabalho nenhum, ele mesmo volta para o passado dele. E tem pessoas que ficam presas nos passados, que nós chamamos isso de depressão. É um excesso do passado, e as pessoas elas estão presas a esse lugar. O que é ansiedade? É o excesso do futuro. Resumido para você, quando eu estou ansioso, meu Deus... Como é que vai ser amanhã? Eu tenho que pagar o arrendamento, Jesus. Eu tenho uma reunião amanhã. Segunda-feira, meu Deus. A pessoa nem tem o domingo dela acabou. O domingo dela acabou, porque a cabeça dela está na... Gente, não tem problema ter um planejamento. Inclusive, encorajo a fazer. É diferente de você ficar preocupado. Sabe o que Jesus escreve para nós? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em oração e súplica, agradeça ao teu Pai que está com você. Olha o que ele fala para o ansioso. Quando você estiver ansioso, ora. É isso que você faz? Não é não, né? O Senhor nos chama a orar quando você está ansioso. Porque ansioso se precipita nas ações. Toda vez que você estiver ansioso, se você tomar uma decisão, seja pequena ou grande, você vai ter problema. Não faça nada quando você estiver ansioso. Você vai se precipitar. É a coisa certa. Só de você estar falando assim já é errada. Você está ansioso na fala. Respira. Tem gente que eu falo isso, dá vontade de falar assim, não é isso! Tem que fazer, tem que resolver. Quando a pessoa está tão assim, eu consigo perceber nos olhos da pessoa quando ela é ansiosa. As pessoas tentando mudar o olhar para ver se eu não consigo perceber. Gente, eu estudei para isso, eu consigo perceber. E parece que eu estou aqui ensinando a palavra para que você não seja mais um ansioso. Então Deus deu uma palavra, Deus deu um lugar para a gente avançar. Só que ele precisa também ter o progresso para poder render os homens e resgatar os homens. Êxodo capítulo 3, o verso 7 e 8 diz: Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo. Olha que interessante, desci para livrá-lo. Quem desceu? Deus apareceu na história, gente. Deus desceu para livrá-lo das mãos dos egípcios, aqueles que estavam assolando o povo de Deus. Tirá-lo daqui para uma terra, o quê? Terra boa. Deus vai te levar você para uma terra boa, querido. Deus vai te levar para a terra boa. A terra boa é o seu projeto. A terra boa é onde a sua família vai. Você não vai sozinho, você vai com a sua família. Amém, gente? Amém. Uma terra boa e vasta. Olha só, é grande. Quem quer uma coisa grande aí?
Bom que só alguns querem coisa grande, os outros querem pequeno, fica para você, eu quero o grande para mim, eu tomo o seu pequeno e eu pego a sua parte também, tá tudo certo. Onde mana leite e mel. Olha, ainda mana leite e mel. Ainda é saboroso, ainda é gracioso, ainda é legal, ainda vai ter alegria, ainda vai... E a gente fica assim, mas tem um problema aqui para resolver. Não, querido, você não está entendendo. Deus deu uma palavra, Deus vai cumprir. Deus, ele cumpre com aquilo que ele fala. Deus, ele estabelece, ele faz, ele estabelece. Então, gente, são 400 anos. Um povo gemendo. 400 anos de um povo sendo oprimido. Isso precisa ser uma preocupação nossa de entendimento. Por quê? Tinha opressão, tinha servidão, tinha peso, tinha humilhação. Então o Egito, gente, ele não está falando aqui só a condição de Israel em si, né? Ele também aponta para a condição do homem sem Deus. Aqui não tinha Jesus. Aqui não tinha como, peça perdão, igual nós fizemos aqui antes da ceia, peça perdão e Deus vai te perdoar, porque o sangue de Cristo vai vir sobre você. Eles não tinham isso, gente. Então está mostrando uma condição que está sendo opressora também, mas também está mostrando como que é um homem sem Deus. O quanto que ele sofre. O quanto que ele precisa... Gente, uma pessoa sem Deus, ele pode ter aparências. Pensa nas pessoas que você conhece que não seguem a Jesus. Elas têm aparências. Mas, pastor, você não conhece uma pessoa que eu conheço. Eu tenho uma pessoa, ele não fuma, ele não bebe, ele não mexe com droga, ele é fiel à esposa, ele tem filhos, ele cuida da saúde, ele trabalha, ele ganha muito dinheiro, ele é um cara do bem. Só tem uma coisa, e eu amo essa parte, só não tem Jesus. Eu sabe para onde que essa pessoa vai? Inferno. Você pode ser bom diante dos homens. Eu não era. Eu já falo para mim, eu não sei como era o seu passado. A sua concepção. Eu não era. Eu não era um cara muito legal. Eu era um cara que eu vacilava com as pessoas à minha volta. Eu fazia coisas que eu não tenho gosto nenhum de falar para vocês, porque não era legal. Só que pela graça do Senhor que veio sobre mim. Por isso que eu falei, eu não sei como é que eu falei, acho que foi com o Roger aqui, eu falei, gente, se Deus me alcançou, pode alcançar qualquer um, filho. Se você conhecer a minha história, pergunta a minha mãe, minhas irmãs como que eu era, você vai falar assim, mentira. Isso não é Mateus, não. Exatamente porque existe uma história antes de Cristo e existe uma história depois de Cristo. Existe a sua história antes de Cristo, que você errava, vacilava. Pastor, então quando eu for para Jesus eu não vou errar mais? Pelo contrário. A diferença é que você vai errar, mas você vai se arrepender. Você vai pedir perdão. Você vai amar as pessoas sem querer nada em troca. A sua postura e conduta muda. Sem Jesus, você erra, você fala, foi ele que errou. Foi ele, não foi eu não. E ainda mente. É ou não é assim, gente? Não é esse o lugar que o Senhor nos chama. Não é esse o lugar porque as pessoas são corrompidas, não por conta de esquerda, direita, essa briga que as pessoas estão lá fora, que é fútil. Nós somos do alto, existe uma postura e conduta que precisamos ter aqui nessa terra pelos nossos princípios, ok, mas nenhum dos homens representa como o próprio Senhor nos representa. Quem nos representa? Os céus. Quem nos representa? O Senhor. E a partir daí nós nos posicionamos com os nossos princípios. E aí, obviamente, como política, né, que eu não vou entrar nesse mérito, você precisa se posicionar. Não adianta também você falar assim, então também não vou votar em ninguém, não vou fazer nada. Você está se omitindo. Então veja como que a linha ela é bem estreita da postura e a conduta que nós precisamos ter aqui nessa terra. Não abra mão dos seus princípios, porque Deus honra princípios. Se você honrar os princípios do Senhor, você vai viver a abundância do Senhor. E quem quer viver a abundância aí? Amém. Então aqui ele está mostrando, o povo sem Deus é um problema. Ele vive no pecado, na culpa, na condenação, no império das trevas. E aí Romanos, capítulo 6, o verso 23, fala que o salário do pecado é a morte. Morte tem salário, pecado. Então esse lugar é o lugar que nós precisamos ter. Tem juízo sobre o homem. Vai vir uma condenação sobre o homem. Todos nós, ninguém, você queira ou não, acreditando em Deus ou não, estando sentado nessa cadeira, congregando na igreja ou não, todos nós vamos estar diante do nosso Senhor um dia. Na teologia é chamado de o trono branco. Outras teologias vão dar diversos nomes que não muda nada para você. É só para você saber uma informação que seja interessante para você na escatologia, que fala a respeito dos fins dos tempos. Todos nós vamos estar diante do Senhor. Você queira ou não, você goste ou não, você esteja de mau humor ou não, você esteja alegre ou não. Todos nós. Ninguém passa despercebido. Só existe dois públicos diferentes. O primeiro público é aquele que vai receber a condenação eterna. Quem é esse público? É aqueles que não confessaram com a sua boca e não creram em seu coração que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador.
Porque neste lugar é quando nós nos tornamos filhos de Deus, somos adotados a viver no rebanho de Cristo. Agora, existe um outro público. O outro público é aquele que seguiu a Jesus. Ou, nos 45 do segundo tempo, assim como aquele ladrão ao lado de Jesus na cruz do Calvário, falou: Jesus, se possível, tem uma morada lá pra mim, lá no céu, lá, porque eu quero ir com você, viu? Eu não quero ficar aqui, não. O outro do lado debochou dele. Então, gente, existem essas pessoas que aos 45 do segundo tempo, ela vai pro céu. Tem pessoas que querem determinar a salvação das pessoas. Isso não nos compete. Mas pastor, ela viveu no espiritismo, ela não acreditava em Deus, ela era... Você estava com ela no último suspiro? Então como você vai determinar alguma coisa? O ser humano ele não determina a salvação de ninguém. A gente prega a palavra para que as pessoas sejam salvas. A gente não tem o direito de falar, fulano de tal, ela seguia outra religião, ela era assim. Gente, eu acredito, no céu a gente vai ter muita surpresa. Pessoas que você fala assim, você não vai ter essa mentalidade, ó, pra você ver como é a mentalidade caída, né? Você aqui? Ah, rapaz, eu achava que você ia estar lá no foguinho, no andar de baixo, o que está acontecendo? Nós não vamos ter essa mentalidade, que a nossa mente ela vai ser para a glória, ela vai ser totalmente perfeita. É assim como era antes da queda. É só uma ilustração para que você entenda. Vamos ter surpresa no céu. Pessoas que você não acha, mas estava sempre ali buscando ao Senhor. Estava sendo fiel, estava sendo firme, se arrependeu aos últimos segundos. Qual que é a diferença de pessoas como ladrão ao lado de Jesus na cruz e de pessoas na terra que, quando está em coma, está em alguma coisa muito complicado, ela fala: eu quero aceitar Jesus, fulano, faz oração aqui comigo. E talvez você vai ter oportunidades assim. Eu já tive, na minha família isso aconteceu. Então assim, esteja pronto, porque isso pode acontecer. É momento de vulnerabilidade. Pessoas ficam abertas para aquilo que não recebeu durante a vida toda. E essa pessoa vai para o céu. Qual que é a diferença dessa pessoa que aceita Jesus, reconhece Jesus, aos 45 do segundo tempo? Ela não tem galardão. O que é galardão, pastor? Presente. Presente. Não dá para dimensionar para você o presente, porque a gente vai pensar nos presentes terrenos, limitados. Mas pensa nas coisas mais maravilhosas que você gosta de ganhar. Agora tenta triplicar isso daí 1 trilhão de vezes. É o que você vai receber no céu. Eu não sei você, mas eu quero receber galardão. Tudo bem que só alguns aqui vai receber esse galardão, porque com essa amém aí não vai receber nada desse jeito. Então, se você pratica a fé aqui nessa terra, vive para Jesus, cada vez mais você tem presentes, galardão. O Senhor tem morada para você no céu pronto. Você sabia disso? Está pronta a sua casa. Só que aí a gente tem que saber qual é o tamanho dessa casa. Se vai ser um T1 ou se vai ser um T20, não sei. Eu olho para a vida do apóstolo Paulo, querido, que plantou todas essas igrejas, eu falo, a minha casa acho que não vai estar muito perto da dele não, mas eu vou tentar, Jesus, eu vou tentar. Porque ele entendeu que o evangelho, que viver é Cristo e morrer é... Porque o fim para o Filho de Deus não é o fim, é o início. Então você não precisa temer a morte. Eu estou até antecipando a mensagem aqui, ó. Você não precisa temer a morte. Porque a morte não é o fim para o Filho de Deus. Agora, para quem não conhece Jesus, aí é coceira. Aí é dor de cabeça. Então por isso que a gente tem que pregar o evangelho. Por isso que a gente tem que anunciar a boa notícia. Então o evangelho, ele não é a melhoria de vida, é a salvação para a condenação. Né? O homem ele não precisa só de conselhos bons, ele precisa de redenção. Ele precisa da pregação do evangelho, ele precisa que eu e você, aonde nós vivemos o nosso dia, qual que é a sua rotina? Pensa na sua rotina aí. Ele quer que a sua vida exale Cristo e nas oportunidades que Deus te der, que não é o tempo todo, você vai falar do amor dele. Deus vai te dar sabedoria para poder falar do amor dele da forma que precisa ser falado. Cada um aqui está dentro de uma instância, de uma estação, vivendo algo específico. Um trabalha com isso, o outro com aquilo, o outro com aquilo. Você sabe qual é a oportunidade que você vai entrar na brecha. Quem já ouviu a palavra brecha? Brecha, ela vai abrir alguns momentos do dia para você. Você vai entrar nela. Tem pessoas que vai chegar com você no seu trabalho e vai falar assim, cara, nunca falou com você, mas nós somos sal e luz dessa terra. Amém? Então lá, sal e luz você não vê, mas praticamente tem um neon sobre você, assim, só que você não vê espiritualmente. As pessoas veem. As pessoas veem esperança em você. Sabe por quê? Porque nós carregamos Cristo. E sabe o que é uma coisa mais contraditória? Nem você acredita em você às vezes. E as pessoas falam assim, ô fulano de tal, ora aqui pra mim. Aí você começa a pensar no seu problema que você não resolveu. Você fala assim, você não responde não, mas você fala, você não sabe o que eu tô passando, querido. Você tá pedindo oração pra quem? Pra mim? Você não sabe o que eu tô passando. Eu tô nessa peleja aqui já tem 1 ano e não resolveu e você tá pedindo oração pra mim? No espírito, você tá com cara de paisagem, você não respondeu nada. Mas na sua mente já falou assim, que maluco tá pedindo oração pra mim? É ou não é assim, gente, que acontece?
Eu não sou digno de fazer essa oração, pelo amor de Deus. Aí se vê um irmão da igreja, ô, fulano de tal, vem cá, ô Diogo, vem cá, ô Alexandre, ô Júnior, vem cá, rapidinho. Aí chama uma pessoa, ora pelo irmão aqui. Gente, eu já fiz isso várias vezes. Se eu ver, não quero saber, vem cá agora, vem cá rapidinho, vem cá. Ô, você quer falar de novo? Porque eu esqueci o que você falou. Tava pensando no meu problema e esqueceu do dele. Você compartilha de novo o problema aqui? Porque né, o irmão aqui é crente, né? Eu não sei se eu sou não, mas ele vai orar por você aqui. Então fala o problema para ele poder ser intencional na oração, né? Gente, eu já fiz isso várias vezes. Até eu entender, eu carrego o Espírito de vida. Amém. Eu carrego o Espírito Santo. Eu carrego aquele que pode mudar uma história com uma palavra liberada. Mesmo a minha vida ainda não ter sido transformada da forma que eu queria. Porque Deus está trabalhando, amém? Deus não para de trabalhar, Ele está trabalhando na sua vida. Só que aos olhos naturais é que você está enxergando a sua história. Deus já está vendo. Eu estou trabalhando, querido, só que você precisa voltar para mim. Sua Bíblia está fechada demais. Então o Senhor, Ele vai resgatar o povo. Então Ele precisa resgatar. Sabe quem que vai resgatar, querido? Não sou eu que vou lá no seu trabalho. É você que vai abrir a sua boquinha para que pessoas conheçam Jesus. E um dia elas venham aqui ou em outra igreja para poder receber Jesus e caminhar com Jesus e viver para Jesus, assim como eu e você, amém? Essa é a história que ele quer que nós vivamos. O terceiro, e não menos importante, ele fala do quê? Do cordeiro que fez essa distinção, né? Onde havia o sangue, o juízo passava por cima. Lembra do trecho que eu pedi para vocês grifar na Bíblia? O juízo passava por cima. Êxodo 12, 12 e 13 diz assim: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiveram. Quando eu vi o sangue, passarei sobre vocês. Olha só, quando eu vi, eu tenho que ver. Se o anjo vê o sangue, eu vou passar longe. Se tem sangue, eu vou passar longe. Eu vou explicar isso aí ainda. Passarei sobre vocês a praga da destruição. Não os atingirá quando eu ferir o Egito. Você já sabe um pouco dessa história. Nós temos 10 pragas que veio sobre o povo do Egito. Só que a última era pior. Até a 9ª, Faraó estava com o coração endurecido. Estava com o coração duro. Ele falou, você vai continuar assim então? Não vai libertar meu povo não? Então tá bom então. Agora eu vou matar todos os primogênitos. Se Faraó fizesse, que no caso ele não sabia da informação, pegasse o mesmo comando que foi dado ao povo de Deus e passasse o sangue lá no palácio, ia cobrir o filho dele? Ia ou não, gente? O poder está no sangue ou o poder está nas minhas ações? Nas ações? Falou assim, ações, sangue. Sangue, ações. Sangue, ações. Fez uma junção aí da palavra aí. Sangue, ações. Eu nunca vi essa palavra não, é nova que vocês inventaram agora. Tinha o sangue, o poder está no sangue. Toda vez que você vê sangue na Bíblia, é sangue sendo derramado. E significa vida sendo derramada. Qualquer momento, seja o próprio Cristo, seja de um cordeiro, é sempre vida sendo derramada. E há poder neste sangue. E por que tinha que ser um cordeiro? Mas não era qualquer cordeiro. Não podia ser um cordeiro machucado. Tinha que ser o melhor cordeiro. Porque no Antigo Testamento não tinha Jesus, a pessoa que pagaria o preço de uma vez por todas. O homem era limitado e precisava que pagasse o pecado ali momentaneamente. Então por isso que matava um animal. Quando nós caímos no jardim, porque nós caímos junto com Adão, caiu foi um homem ou foi um animal? Um animal? Um homem. Foi Adão que caiu junto com Eva e caiu a humanidade. Então, o que tem que morrer é um homem. Olha que bom, a matemática é simples. Morreu um homem, tem que morrer um homem. Só que tem que ser um homem puro. Se nós somos essência de Adão, que é essa carcaça nossa aqui que a gente vacilar todo dia, que tem as vontades carnais, Gálatas vai falar sobre nós, o desejo da carne que ela leva à destruição, por isso que a gente tem que ser guiado pelo Espírito. O que ele faz? Ele estabelece esse padrão. Eu tenho que matar um animal que aí vai ser momentâneo. Ele está estabelecendo um padrão, um princípio. Olha, vai chegar um homem que vai resolver essa questão. Então o pecado, ele era apagado momentaneamente, não era totalmente, é como se fosse que eu tivesse um pano, eu colocasse um pano sujo, eu colocasse outro pano por cima. Só que eu não resolvi o de baixo. Jesus veio e limpou, ele tirou, ele limpou a gente por inteiro. Então esse pecado aqui
era para poder guardar a vida desses homens. Então está representando sangue, trazendo vida. Olha, se você, como povo de Deus, não passar esse sangue, vai morrer. Se não tem o sangue na nossa vida, você vai continuar com condenação. Por que eu falei antes da ceia, peça perdão? Porque aí o sangue de Cristo, espiritualmente, não é literal, e espiritualmente, ele vem sobre a sua mente. Aquele erro que você teve durante a semana, o sangue de Cristo te lava, ele te limpa, ele limpa seu coração e agora você fala assim, eu não mereço. Você sabe que você não merece, mas você fala assim, agora eu posso cear. Obrigado, Jesus, o teu amor é tão grande. Jesus, não é esse o sentimento, gente? Não é essa sensação dentro de nós? Porque o Espírito Santo fala assim, agora você está pronto, meu filho. Eu não me misturo ali com o pecado, eu misturo com o pecador. Outra dúvida que as pessoas enfrentam. Então, esse lugar que o Cordeiro ele faz a distinção, o sangue vai passar por cima. Significa Páscoa é literalmente passar por cima. Poupar, preservar por misericórdia. E aí tem dois elementos importantes na Páscoa, que era o pão sem fermento e nós tínhamos as ervas amargas. O pão sem fermento, ele está falando de um lugar de quê? Que eles saíram depressa do Egito. Eles saíram correndo. Pega meu telemóvel, sai correndo aí que tem que pegar minhas coisas. Eles saíram às pressas, porque Deus deu um comando, abriu a brecha. Depois dessa morte, onde matou os primogênitos, Faraó perdeu a linha. Falou assim, libera esse povo aí, senão... Porque ele perdeu o filho dele. Ele perdeu aquele que ia ser o sucessor ali no Egito. Então ali mexeu com as emoções dele. Antes não. Ele perdeu comida, ele perdeu muitas coisas, ele perdeu soldados. Mas na hora que chegou, ele perdeu o filho. Olha só o poder de perder o filho. O nível que ele chegou. Agora pode liberar o povo de Deus. Porque eu não quero ir para o próximo estágio, não. Porque o próximo estágio vai ser eu. Então, em outras palavras, ele estava dentro desse lugar. E aí Jesus, ele protege. Então, o sangue, ele estava protegendo. As ervas amargas é para sempre o povo de Deus lembrar da onde que eles foram tirados. Então, toda vez que eles iam celebrar, porque ali era a primeira, só que ao longo da história, até Jesus vir, eles tinham que fazer isso todo ano. Então, lá em Israel, se você for no período da Páscoa, que é esse período, você vai ver as celebrações. Eles têm as danças, eles têm as tradições. Todas as pessoas que eu conheço que foi lá falam que é maravilhoso. É lindo as tradições, como que eles fazem. Tudo bem que dentro dessas tradições nós já estamos em Cristo, né? E nós chegaremos nesse ponto onde Jesus ele substituiu. Na última ceia, Jesus ele eliminou a Páscoa. Não preciso mais de comer pão sem fermento e uvas e ervas amargas. Por quê? Porque agora eu faço coisas novas sobre vocês. Vocês não precisam ficar lembrando mais do passado. Enquanto era povo de Israel, vocês precisavam. Agora, como povo de Deus, a igreja, agora eu estabeleço uma nova aliança. E nessa nova aliança, eu direciono vocês. Então é nesse lugar que Jesus ele está nos chamando para nós compreendermos o que ele fez, gente. Essa história da promessa, da palavra, de tudo aquilo que ele fez. João 1,29, olha o que ele diz. João 1,29. No dia seguinte, João viu Jesus e aproximou-se dele e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse versículo, muitas pessoas leem correndo ele. Mas ele é um dos versículos mais fortes para João Batista. Porque João Batista ele passou uma vida falando de Jesus. Gente, vai vir alguém que vai lavar a gente por inteiro. Ele vai perdoar os nossos pecados. Então é dele que eu estou anunciando. Então ele começou a adquirir o quê? Discípulos. João Batista tinha discípulos. Porque tinha pessoas que o rejeitavam e tinha pessoas que acreditavam na mensagem dele. Chegou um momento nessa história que quando ele viu Jesus cumprindo o propósito, que era pregar a palavra, e com seus discípulos e com as pessoas indo atrás dele, ele falou assim, gente, falou para os seus discípulos, em outras palavras, aquele homem lá, é ele que vocês vão seguir. A partir de hoje, vocês vão parar de me seguir e vai seguir ele, porque eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele não estava com problema da fama dele. Tem pessoas que têm problema com fama. Tem pessoas que abrem mão de Jesus por conta de fama. Ele não estava com problema se as pessoas não iam gostar mais dele. Ele sabia a sua identidade. Ele sabia o seu propósito. João Batista sabia o seu lugar. Eu vim para fazer uma mensagem. Não tinha ChatGPT para ajudar ele. Não tinha Gemini. Não tinha fala de efeito. Só tinha uma mensagem que João Batista falou a vida inteira. Arrependa-se, senão você vai para o inferno. Dura, né? Agora imagina João Batista nos dias de hoje. Será que as pessoas iam gostar dele? Porque hoje as pessoas querem palavras bonitas, que vai inflar o ego, que vai deixá-las confortáveis. Gente, a palavra da fé é a palavra de esperança. Só que ela também é de confronto. É de alinhamento.
João Batista, se as pessoas falam assim, João Batista, dá uma aliviada aí, porque essa mensagem já está muito dura, as pessoas não vão te seguir mais não. Fala um pouquinho mais manso, fala um pouquinho umas coisas aí de cura, fala algumas coisas mais bonitas aí. Se você ver a história toda de João Batista, a mensagem dele é a única. Ela não muda uma vírgula. Ele fala a mesma coisa. Se arrependa. E ainda ele tem um termo, um adjetivo ainda legal. Raça de víboras. Em outras palavras, para hoje nós entendermos, ele está falando assim, seu endemoniado, seu coisa ruim. Porque a gente não entende a língua da palavra de Deus, porque ela foi escrita no contexto oriental. E aí a gente romantiza ela. Então quando você lê a forma mesmo que ele está transmitindo, ele está falando assim, ô filho de Jezabel, você vai para o inferno, se arrependa. Em outras palavras atuais, ele está falando palavras que não são legais, gente. As pessoas seguiam ou não. Ô filho de Faraó, você vai para o inferno. Em outras palavras, ele estava realmente falando, deixando claro, é isso ou é isso? Ou você vem ou você não vem. Não é à toa que ele morre com a cabeça degolada. Mas eu tenho certeza aqui também que o galardão desse homem, meu querido, eu preciso muito da coragem desse homem, eu preciso muito dessa intrepidez que esse homem carregava. Então, Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Então nós vemos o que agora? Cruz, Getsemane. Nós temos 3 dias fundamentais importantes que acontecem, né? Começa lá na sexta-feira, talvez você tenha feriado, se você trabalha para alguém, né? Você recebeu uma folga aí, um dia para você descansar, para você estar em família, é um dia maravilhoso. Talvez não, né? Talvez não, mas alguns aí receberam. Eu não recebi, mas está tudo certo. A cruz começa no Getsemane. Nós vemos aqui, antes de Jesus derramar o sangue no Calvário, ele rendeu a vontade no jardim. Isso é muito importante nós entendermos. Lucas 22:41 diz, ele se afastou deles e a uma pequena distância ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, olha como que ele termina. Contudo, não seja feita a minha, mas a tua. Essa é a expressão que nós, como filhos de Deus, precisamos aprender. Pai, seja feita a minha vontade e seja feita a minha vontade. E se você não fazer a minha vontade, eu não vou mais na igreja. Se você não fazer a minha vontade, eu não vou falar com os meus pais. Se você não fazer a minha vontade, eu vou sair dessa empresa, porque você não falou que eu ia estar nessa empresa. Se você não fazer a minha vontade, eu vou largar tudo e eu vou me matar. Olha só, vai se matar. Só que não é isso que Jesus tem para nós. O próprio Jesus, no limite da vida dele. Porque, gente, isso daqui, se possível, afaste de mim esse cálice aqui, é toda a ira de Deus sendo derramada nele. Por isso que a Bíblia ela relata, dá esse detalhe pra gente, que ele suou sangue, ele transpirou sangue. Isso, estudiosos, né, da área falam que isso é o alto índice de limite que o corpo humano pode chegar de estresse. Aí o que ele fala? Se possível, é um momento de fragilidade, a gente fala, Deus, me ajuda, tem misericórdia da minha vida. Mas a forma como que ele termina é reconhecendo o senhorio. Olha o silêncio da morte. O amém lá do Pietro, lá ele já entendeu. Se possível, mas que seja feita a tua vontade. Querido, você vai passar por situações que você vai querer a sua vontade ser estabelecida. E não tem problema nisso. Só que no fim das contas, entenda. Deus é o senhorio da sua vida. A nossa boca tem que emanar, tem que verbalizar. Senhor, eu não estou entendendo, tá difícil demais. Reconheça, querido. Senhor, eu não sei como vai ser minha segunda. Mas assim como Abraão, você deu uma palavra. Eu vou continuar firme. Eu vou continuar fiel. Eu vou continuar prosseguindo. Que seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus, nós sabemos que ela é boa, agradável e perfeita. Quem quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Só que viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso abrir mão da minha vontade. E aí está o jogo. O jogo está aí, gente. O mistério está aí. Pentecostal gosta dessa palavra, mistério, né? O mistério ele está aí nesse meio. Sua vontade, vontade de Deus. Nossa vontade. E ela entra em conflito, a nossa vontade, com as vontades de Deus. Porque a nossa vontade, gente, ela quer coisas e muitas delas maravilhosas. Muitas delas nem afeta ninguém. Mas só exalta você. Só coloca você na vitrine. Não tem a ver com ninguém. Não abençoa ninguém.
não ajuda ninguém. Quando você começar a perceber, se você ainda está nesse processo, está desenvolvendo, e todos passamos por ele, fala assim, gente, isso aqui só tem a ver comigo. Isso aqui não ajuda ninguém. Isso aqui não abençoa ninguém. De alguma forma não recai sobre ninguém. Ninguém é abençoado pelo aquilo que eu faço. Começa a repensar se é a vontade de Deus ou não, querido. Porque a vontade de Deus sempre vai abençoar quem está do lado. Eu vou repetir para quem está não entendendo. O 4G está começando a conectar no fim do culto. A vontade de Deus, ela sempre vai recair abençoando as pessoas à sua volta. De alguma forma ela vai fazer isso, diretamente ou indiretamente. E essa é a percepção que você tem que ter. Porque, gente, pastor, eu não estou vivendo a vontade de Deus. Eu também já estive nesse lugar. Aí é o momento de se arrepender. Senhor, agora me ajuda, me perdoa. O que eu tenho que fazer? Ele vai falar, sai daí, abençoado. Vai ser comando dado, vai ser comando obedecido, ou não. Vai ser uma escolha que você vai ter que fazer. Então, essa cruz, ela vem mostrar pra gente aquilo que nós precisamos receber do Senhor. O Senhor está estabelecendo o lugar da cruz do Calvário. Então, o Getsêmani é o lugar de reconhecer, de mostrar, o lugar de pressão. Né? Getsêmani significa prensa de azeite. Prensa de azeite. E essa prensa de azeite, quando eles prensavam o azeite para poder retirar aquele azeite e para usá-los, sabe como que os judeus e o povo de Deus fazia? O primeiro era para a casa de Deus. O segundo era para o trabalho. O segundo era para casa, na verdade. O terceiro era para o trabalho. Ou seja, Deus está falando da provisão divina, está falando da provisão na casa e está falando da provisão no trabalho. Então, Getsêmani, seja feita a tua vontade, ele está falando, vai ter provisão do Senhor, vai ter provisão na sua casa, vai ter provisão no seu trabalho. Então, seja feita a tua vontade, o lugar da prensa é o lugar da provisão para a sua vida. E quando nós estamos no lugar do Getsêmani, a gente está na nossa vontade. E aí é você que conquista, querido. Aí é você que sustenta. Mas eu tenho certeza que não é isso que você quer para sua vida. Eu tenho certeza que não é isso que você quer. Então, antes nós temos aqui o lugar, o cordeiro literal, o sangue literal, a libertação no Egito. Depois, nós temos o Cristo, é o cordeiro. O seu sangue sela a nova aliança. Nós substituímos a Páscoa, os elementos da Páscoa, e agora nós temos o quê? O pão e o suco e o sangue. Agora, para poder trazer uma nova realidade sobre a igreja, uma nova perspectiva. Isaías 53 fala, ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a boca como o cordeiro. Foi levado para o matadouro, como ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada e ele não abriu a boca. Sabe quem que falou isso daqui? Quem chuta quem falou isso? Isaías. Sabe quanto tempo antes que ele falou, antes de Jesus vir como homem nessa terra, isso aqui acontecer? 700 anos antes. 700 anos antes de acontecer o que aconteceu. Quando ele está diante do Pilatos, você já sabe a história. Pilatos dá uma porra. Olha, Pilatos querendo ser bondoso, né? Pilatos. Cara, você não tem cara de ladrão, não. Eu vou parafrasear para vocês entenderem, caso você não leu. Você não tem cara de ladrão, não. Me fala o que você fez. O filme tão famoso que talvez você já viu, né? Que hoje é tão conhecido, né? Que mostra essa cena para ele com a cara toda machucada, ele todo ferido, que ele já tinha sido. A palavra fala que ele responde alguma coisa? O filme mostrou para você que embasou na palavra de Deus, fala que ele falou alguma coisa? Aí vem o ladrão, o outro, gritando. Porque na festa da Páscoa, por lei, precisava libertar uma pessoa, um prisioneiro. Aí tinha um povo. Libera esse ladrão e mata Jesus. Então o inocente, que deveria ser solto, mata ele. Porque foi influenciado pelo seu próprio povo religioso. Porque, gente, quem matou, né, fisicamente foi os romanos. Mas quem conduziu e levou para que ele pudesse morrer foi o próprio povo dele. São os fariseus. Os fariseus, eles têm aparência de crente. Tem aparência de cristão. Por isso que existe muita distorção e tem pessoas que odeiam a igreja por conta dos fariseus. Porque se diz cristão, mas não vive a palavra, não ama as pessoas, não ajuda ninguém, não estende a mão, não abraça, não é generoso, não é humilde, não é ensinável. Tem pessoas, gente, que tem aparência. E eu oro para que nenhum de nós sejamos pessoas de aparência, mas sejamos homens e mulheres devotos, convictos, que vivem essa realidade. Interessante desse filme, esse homem que fez essa cena, ele se converteu por conta da cena que ele fez. A palavra fala
Ele tem um testemunho, talvez você joga na internet depois. Esse cara que ele encontrou Jesus por conta da cena desse filme, baseado na palavra, que eles fizeram exatamente igual. Ele está celebrando porque ele vai ser solto, e aí o diretor do filme, ele conta, o diretor do filme falou assim, só não olha para Jesus na hora da cena. Ele conta isso. O que ele faz? Na hora que ele está festejando, ele olhou para Jesus. Você vai olhar a cena, você pode ver depois, é lindíssimo. A alegria dele foi embora, assim, aí a palavra fala, ele desce. Porque quando você olha nos olhos do sangue, quando você olha nos olhos daquele que morreu por nós, quando você olha daquele que é puro, quando você olha nos olhos daquele que é verdadeiro, quando você olha naqueles que daqui a pouco ele vai ser aquele com os olhos como chama de fogo, não tem como você ficar da mesma forma não, querido. Não tem como você olhar para o sangue, não tem como você olhar para a vida, não tem como você olhar para ele e falar assim, meu pecado aqui ninguém tá vendo, eu tô traindo mesmo minha esposa, eu tô em pornografia mesmo, eu tô bebendo desenfreadamente mesmo, eu tô mexendo com droga mesmo, eu tô me prostituindo, ninguém tá sabendo, é só eu e Deus mesmo. Não, querido. Deus, ele tá chamando eu e você, não para viver no lamaçal do pecado, ele tá chamando eu e você para que o sangue de Cristo, ele venha nos lavar por inteiro, para que nós não vivamos em condenação. A mensagem da Páscoa é a mensagem da vida. A mensagem da Páscoa é a mensagem que fala assim, o que eu estou fazendo com a minha vida hoje, querido? Você não pode sair daqui e falar assim, minha vida está ok. Eu não estou ok, gente. Eu não me contento com a vida que eu estou levando, porque eu sei que eu posso fazer mais. Quando eu falo fazer, não é prática somente, é ajustes dentro. É ajustar. É falar de forma grosseira que você já não faz parte mais da sua natureza. É ser omisso a ponto que isso não faz parte mais de você. É falar mentira, isso não faz mais parte do seu vocabulário, querido. É fazer coisas que não faz parte mais da sua identidade em Cristo. É fazer parte daquilo que Jesus, ele estabeleceu para mim e para você. E aí o que ele fala? Aonde vem o sábado? Do sábado vem a aparência do silêncio, né? Não era a derrota. Nós vemos com o lugar do silêncio que o que aconteceu? Gente, no período do sábado, vou ler aqui, Apocalipse 1,17, nós estamos acabando. Quando vi, caiu os céus aos pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, isso aqui é João, tendo uma visão numa ilha chamada Ilha de Patmos. Não tenha medo, eu sou o primeiro e eu sou o último. Querido, lembra disso, Jesus é o primeiro e Jesus é o último. Jesus é o primeiro na sua vida e ele também é o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo. Vamos repetir isso? Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo. Para todo o sempre. Pode dar uma glória a Deus por isso? E tenho as chaves da morte. E tenho as chaves do Hades. Qual é a questão que você tem que resolver essa semana? Qual é a questão que não foi resolvida ao longo desse ano de 2026 ainda? Qual é a preocupação que está te afligindo todos os dias? Lê isso aqui, ó. Eu tenho as chaves da morte. Eu tenho as chaves do Hades. O seu problema, querido, ele não é para ser inferiorizado, menosprezado. Esse não é a questão aqui. Mas lembre que o seu problema não é maior que a morte. Agora lembre-se também, principalmente, que esse Deus que tem essa chave é o Deus da sua vida. Eu vou repetir para que você entenda isso. O seu problema não é maior que a morte. Mas não é para ser inferiorizado o seu problema, menosprezado, falar assim, seu problema não serve. Não é isso. Mas lembre-se que o problema que você está enfrentando, que você talvez ainda não resolveu e que ainda está tomando o seu tempo, está tomando a sua energia, lembra que o seu Deus é o Deus que tem a chave da morte e do império das trevas e ele pode resolver qualquer questão que você tenha enfrentado. A nossa esperança está nele, gente. A nossa expectativa está nele. Nós podemos olhar todos os dias, levantar, talvez ter questões para resolver, mas colocar um sorriso no rosto. Eu não dependo desse problema. Eu não dependo dessa questão para poder colocar um sorriso. Eu não dependo porque quando tiver bom, quando tiver ruim, quando eu tiver de férias, quando eu tiver com a conta cheia, quando eu tiver tudo em paz em casa, eu vou colocar, não, querido, você não depende disso. Não anule aquilo que você precisa resolver, mas você não é refém das coisas dessa terra. Você é dependente do seu Pai, que é a razão da sua alegria. Ele é a razão da nossa alegria e é por isso que ele nos chama para esse lugar. Então silêncio, querido,
É o silêncio só para algumas pessoas, porque Deus continua trabalhando no silêncio. Aleluia. Enquanto você acha que Deus não está se movendo para aquela questão da sua vida, Deus está trabalhando. Deus não está parado. Deus está sempre em movimento, querido. Sempre em movimento. E por fim, para nós finalizarmos, o domingo revelou que o Cordeiro vive. Fique de pé no seu lugar. Glória a Deus. O domingo revelou que o Cordeiro vive. 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 3 e 4 diz: Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Mateus 28, 5 diz: O anjo disse às mulheres: Não tenha medo. Não tenham medo, pois eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Gente, eu imagino esse anjo dando notícia para as mulheres. As mulheres foram para lá com expectativa. Jesus está lá, Jesus está lá. Porque eles estavam desnorteados, gente. Porque é muito fácil nós olharmos tendo a Bíblia, lendo. Agora pensa na cena, elas indo para uma expectativa de ver Jesus. Jesus está lá. Ele não morreu. Eu não sei quem passava na cabeça delas, porque a Bíblia não fala, mas pode ter vindo várias coisas, várias subjeções na mente dela. E ela chega naquele ambiente, ela se depara com um anjo. Gente, a Bíblia, toda vez que aparece um anjo na Bíblia, ele sempre fala assim: não temas. Toda vez que você vê um anjo aparecendo para alguém, uma aparição, ele fala: não temas. Logo, com a nossa racionalidade e mentalidade do que é bonito e feio na nossa concepção caída hoje, se nós vermos um anjo, certamente ele não vai ser muito bonito. A nossa condição natural. Você pode ver qualquer vez que ele aparece. A maioria das vezes ele fala assim: não temas. O que ele está querendo dizer? Não corre não, que eu tenho uma notícia para você. Fique em paz, eu vou só dar uma notícia. A Bíblia fala, gente, que eles são altos. A Bíblia fala de alguns desses anjos que tem várias classes. Eles têm olhos nos braços, eles têm cabeça de não sei... Tem vários. Então ele fala: não temas, eu estou aqui. Aquele que vocês veio procurar, ele ressuscitou. Só que não era novo que ele estava falando. Ele estava lembrando porque ele sabia da limitação humana. O que eu quero trazer para você aqui hoje? Entendendo que Jesus morreu e ressuscitou, Deus sabe também da sua limitação, querido. Deus sabe daquilo que você está enfrentando hoje. E é por isso que muitas vezes ele está mandando sinais e sinais. Que nível de maturidade, cada vez mais você vai percebendo que os sinais eles vão mudando. No início da caminhada, os sinais, é a árvore caindo, opa, Deus falou comigo. Glória a Deus, você entendeu que é Deus falando com você. Conforme você vai amadurecendo, você vem para cá, ó. Unicamente para cá. Palavra. Onde Deus fala? Palavra. Mas aonde, pastor? Palavra. Mas Deus não está falando, então você não está lendo Bíblia. Ou você não está entendendo a Bíblia. Aí você precisa pegar uma versão mais nova, uma versão mais simples, que aí você começa a compreender. Então existe o processo da maturidade onde Deus vai se revelando. Mas o que eu quero te lembrar? Que Jesus sabe da dor que você está enfrentando. Jesus sabe das questões que você tem enfrentado. Ele sabe de coisas que você precisa largar. E Deus deixou isso muito claro para mim. Eu falei: Jesus, eu só queria falar da sua ressurreição, falar da morte, você ressuscitou, você vive, você reina. Só que a igreja é dele, querida. Essa igreja não é minha, essa igreja não é do pastor Ryan. Nós estamos aqui só como mordomos. Eu só estou aqui para poder guiar enquanto o Senhor permitir. E na hora que o Senhor levantar outra, ele vai continuar. Essa igreja é do Senhor. Ele falou: Mateus, tem pessoas lá que tem coisas que precisa abrir mão. Precisa queimar as carroças. Precisa lavar, ser lavada pelo sangue do Cordeiro. Só que ele precisa permitir isso acontecer. Eu não posso fazer isso por vocês, querido. João Batista já deixou muito claro aquilo que tem que ser falado. E essa não é a mensagem hoje. A mensagem é: abra mão. A mensagem é: deixe para trás o seu passado. A palavra é: se lave no sangue do Cordeiro que está disponível para você. A palavra é: ele sabe das suas questões, mas ele não quer que você fique preso mais nessas questões. Entendendo que Jesus ele morreu, mas ele não parou na morte, que é o que os judeus hoje, até hoje, por isso que tem a classe judaica que eles acham que ele ainda vai vir. Não, querido. Se você conhece um Deus real, você sabe que ele vive no seu coração. Aleluia. Você sabe que ele é real, você sabe o quanto que ele mudou a sua história. Querido, eu não sei a sua história totalmente, eu sei em parte. Só Deus sabe. Mas eu sei de onde que Deus me tirou. Eu sei o que o Mateus era antes e depois de Cristo. Eu sei o que eu me tornei depois que eu encontrei com esse Jesus. Esse Jesus que corrige, mas que não afasta, ele traz para perto e mostra o caminho. Fala: Jesus, eu estou com você.
Eu quero viver para você. Gente, não há decisão melhor na vida do que seguir o nosso Rei, nosso Senhor. Não há decisão melhor que possa ter nessa terra que nós possamos falar assim, isso aqui é melhor, isso aqui é melhor. Querido, tudo é supérfluo, tudo fica pequeno diante do nosso Rei. Se o seu problema é dinheiro, querido, Deus é o dono do ouro e da prata. Isso não é questão para Ele. Então eu não vou fazer convite para você falar assim, vem que você vai ficar rico, venha que você vai ficar aqui, você vai encher a sua conta bancária. Não vai. Porque isso é uma consequência de um bom caráter que trabalha, acorda cedo, vai estudar e se prepara. E Deus, como um bom pai, Ele abençoa. Eu não estou aqui para pregar esse evangelho que algumas pessoas têm pregado. A nossa igreja anuncia um Cristo que vem te lavar e te deixar não mais ir para a condenação eterna, mas te lavar com o sangue do Cordeiro e fazer com que você viva eternamente, queridos. Eu não sei qual que é a sua realidade aqui hoje. Eu preciso fazer esse convite para você. Eu não sei se você já fez uma oração de confissão a Jesus. Se você fala assim, Senhor, eu preciso desse Jesus aí que você está falando. Eu preciso desse Jesus para me lavar. Eu tenho condenação sobre a minha mente. Eu tenho condenação sobre o meu coração. Eu vacilei muito esse mês, esse ano. E eu preciso consertar. Querido, esse é o momento mais gracioso, maravilhoso que o Senhor preparou para essa manhã. Alguns de vocês não iam vir. Eu sei. O Senhor sabe. Mas você está aqui. Nunca existe acaso em Deus. Nunca existe acaso na vontade soberana do Pai. Você veio. E essa palavra é para você, é para mim. Essa palavra é para que a gente possa se lavar com o sangue do Cordeiro. Entender que Ele morreu sim, querido. Entender que no sábado Ele foi lá tirar as chaves. Fala assim, a morte não vai me parar. Eu vou tomar essas chaves porque quem governa sou eu. E no domingo eu vou me levantar dessa tumba porque eu sei. Eu viverei eternamente. Eu vou mostrar para eles aquilo que eu falei. Glória a Deus. E o sangue de Cristo, querido, Ele vem nos lavando neste momento. De toda mentira que Satanás falou que você não pode, que você não é digno e que você não consegue, que você não vai avançar. Tem algumas palavras muito específicas. Você não merece, você não é digno, você não pode. Quem é você de estar numa igreja depois de tudo que você fez? Quem é você de estar escutando essa palavra depois de tudo que você fez? Quem é você de ter se comportado dessa forma? Eu te falo, querido, você pode se tornar filho e nunca mais ficar preso nisso. Aleluia. Glória a Deus. Se você é essa pessoa, querido, que fala assim, pastor, eu já estou até vindo aqui, mas eu preciso reconciliar, eu preciso ter essa ação, eu preciso ter essa postura de fé, me retomar para os caminhos do Senhor. Querido, se você nunca fez uma oração falando assim, Senhor, entra na minha vida. É uma oração muito simples. Senhor, entra na minha vida, entra na minha história. Eu quero entregar minha vida para você, não para pastor, não para prédio, não para pessoas. Eu quero entregar minha vida para você, Jesus. Aquele que morreu, mas aquele que ressuscitou e que me lava de todo o pecado. Ou já vivi os teus caminhos e eu quero retomar os teus caminhos. Querido, essa oração é para você. Existe alguma pessoa aqui que fala assim, pastor, eu quero fazer essa oração. Eu preciso dessa oração, eu preciso retomar, eu preciso me render ao Senhor. Existe alguma pessoa que fala assim, pastor, eu quero me entregar a Jesus, eu quero viver para Jesus, eu quero começar essa caminhada, eu quero mudar aquilo que está errado. Existe alguém, gente, aqui que quer fazer essa oração de voltar, ou essa oração de iniciar uma jornada com o Senhor? Eu vou dizer algo, este momento é o momento onde as pessoas falam assim, não vai não, que não vai mudar nada na sua vida. Não faz não, que isso não vai ajustar nada na sua vida. Você vacilou toda a sua história. Não vai ser agora que vai mudar. E eu te digo que isso é uma mentira. Eu não sei quando foi para você, mas quando eu fui aceitar Jesus, vinha várias condenações. Olha o que você fez. Olha o que você é. Olha o que você falou com sua mãe. Ele vai tentando prender você, prejudicar você. Mas eu te digo, querido, esse é o momento mais importante. Eu não estou aqui, gente, para pressionar. Pelo contrário. Eu estou aqui para expor aquilo que Cristo quer fazer na sua história. Assim como Ele fez na minha, Ele vai fazer na sua infinitamente mais. Existe alguma pessoa que fala, pastor, eu quero essa oração, eu preciso dessa oração. Eu quero voltar aos caminhos do Senhor, eu quero retomar esses caminhos. Existe alguma pessoa? Faça um sinal com a sua mão, eu quero saber se você quer. Amém, glória a Deus. Se você é essa pessoa, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Sem som, sem instrumental, sem nada que venha tentar atrapalhar a nossa vida. Glória a Deus, glória a Deus. Fica aqui de frente para mim, para eu poder olhar nos seus olhos diante da igreja. Esse é o momento, gente, e eu sempre vou repetir todas as vezes que isso ocorrer, porque esse é o momento mais importante do culto. Não há nada mais importante, tudo é legal que a gente faz, mas esse é o momento mais importante do culto. E eu quero falar olhando nos seus olhos, eu não te conheço,
É a primeira vez que eu te conheci, que é agora, na comunhão. Mas eu te digo que o Senhor preparou exatamente este momento para você. Glória a Deus. Ele já te via lá na sua casa, com dúvidas, sem querer vir para cá. Ele já sabia tudo aquilo que você está enfrentando. Na verdade, ele nunca abriu mão de você. Ele nunca soltou sua mão. E ele preparou exatamente esse momento, esse dia, um dos dias mais importantes que nós lembramos como filhos de Deus, que ele vive, que ele reina. O que dá mais sentido é isso. A mensagem dele é que nós venhamos viver com ele. E essa decisão, querido, é a decisão de você pegar nas mãos dele e falar: Jesus, eu quero andar com você. Eu quero caminhar com você. Então, igreja, eu queria que vocês estendessem as suas mãos aqui para frente, para nós podermos fazer essa oração juntos. E vocês juntos conosco, você vai repetir essa oração comigo. Feche seus olhos, estenda as suas mãos e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, hoje eu me arrependo dos meus pecados. Senhor Jesus, entra na minha vida, entra na minha história, muda a minha história, remova aquilo que não presta. Eu estou pronto, Jesus, para viver para você. Eu estou pronto, Jesus, para me render totalmente a Ti. Eu estou pronto para viver inteiramente para você, Jesus. Eu reconheço Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, Senhor da minha vida. E eu, Jesus, que andei afastado, hoje eu volto na certeza que o Senhor me recebe. Eu te agradeço no nome de Jesus. Dá uma salva de palmas aí. Estenda as suas mãos para a gente orar pelo teu filho, teu servo, para nós orarmos. Agora ore, querido, abençoando a vida dele. Você não entende nem precisa entender, mas ele passou por muitas questões para estar aqui hoje. Eu sei como foi a minha, você sabe como foi a sua. Isso aqui, gente, isso aqui é uma guerra que você não tem noção. Mas há vitória em Cristo Jesus. Então abençoe a vida dele, abra sua boca, abençoe a vida dele, para que o Senhor possa alinhá-lo, para que o Senhor possa prover, para que o Senhor possa direcioná-lo, para que o Senhor possa ser a sua direção. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Ah, Jesus, nós te louvamos porque essa é a melhor decisão da nossa vida, da nossa história. Oh, Jesus, só você sabe o que nós passamos. Só você sabe o que o teu filho passou durante esse tempo. Pai, hoje ele está aqui para poder viver para você. Pai, ele deu um passo de fé. Pai, naturalmente pode ser que parece que não mudou nada, Pai, mas espiritualmente mudou tudo. Porque ele tomou a decisão mais importante da sua história. Pai, não há decisão mais importante que nós tomemos na nossa vida. Pai, agora a vida dele não só vai ser restaurada, Pai, ela é lavada pelo sangue do Senhor. Ela é purificada pelo sangue do Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, prontos para viver a abundância dos céus. Para vivermos, Senhor, a abundância dos céus nessa terra. E eu declaro, Pai, sobre a vida dele, aonde ele venha ter revelações, aonde ele não venha ter só nós como igreja, mas ele venha ter irmãos, homens e mulheres, que se levantam para dar a mão a ele e falar: querido, você não está sozinho, você não está só, nós estamos juntos, e nós iremos viver essa dificuldade juntos, Senhor. Guarda a vida dele, Senhor, revele-se ao coração dele, traga experiências novas. Pai, tira a frustração e coloca agora, Pai, a transformação. Pai, toda a prejudicação que teve sobre a vida dele, Pai, eu venho agora para ampliar sobre a casa dele, ou sobre o futuro dele, ou tudo aquilo que ele vai tocar, Pai, sendo abençoado. Aonde ele pisar, seja dado como herança, Pai, como você deu ao nosso pai Abraão. Nós te louvamos, Espírito Santo. Nós te agradecemos. Nós selamos a vida dele, que o sangue do Cordeiro venha lavando da planta dos pés até a cabeça. A mente dele é a mente de Cristo. Ele pensa como você pensa, fala como você fala e age como você age. Porque ele é o teu filho, ele tem herança. Ele foi adotado pelo Senhor, assim como nós. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos no nome precioso de Jesus. E a igreja diz: amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus, querido. Glória a Deus, né? Deus abençoe.